Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores, informações na área do direito, da cidadania, psicologia e também na área da história. E por que a área da história? Porque todos nós precisamos entender o passado, para conseguir fazer o melhor diagnóstico do que a gente está vivendo agora. É por isso que no programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com a historiadora Maria Ângela Gomes. E a gente vai falar sobre a abolição. Nós estamos no mês de maio e, em via de regra, nós deveríamos comemorar o dia 13 de maio. Tudo bem, Maria Ângela? Olá, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Eu estou gravando da minha casa, através de plataforma digital. Você está gravando de onde? Da minha casa também. Maravilha. Então, a gente continua no sistema de hashtag Fica em Casa. Maria, eu sei que você é historiadora, formada aqui em Petrópolis, na UCP, que tem uma especialização, uma pós-graduação, que você também estudou a questão do negro, do escravo, e você está fazendo o mestrado em História Social, se eu estiver equivocada, me corrija, e que você também estuda a questão do negro na história. É isso? Isso mesmo. Eu fiz a pós em História Militar para estudar a escravidão na Marinha. E na História Social eu estudo escravidão na literatura do século XIX. Muito legal. Maria, pergunta básica, mas conceito. Você é branca. O que te levou a estudar a questão do negro? Exatamente. É bom sempre ressaltar, né? Antes das minhas falas, eu sempre digo que não é o meu lugar de fala. Eu comecei a estudar escravidão na minha graduação, na UCP. Eu comecei estudando fugas de escravos em Petrópolis. Na verdade, a minha pesquisa começou com os jornais de Petrópolis. Eu comecei estudando mercantil e me chamou muito a atenção os anúncios de fuga. E aí isso me levou a uma pesquisa sobre as fugas de escravos na cidade, que é uma coisa que a gente pouco fala, não é? Sobre os escravos em Petrópolis. E aí isso me levou a minha pesquisa de monografia, que aí me levou também a minha pesquisa de pós-graduação, que me levou a minha pesquisa de mestrado. E assim eu vou levando até, acredito, É o onde a gente doutorado não no sabe, futuro. até o doutorado, até o pós-doutorado. Maria, o que é de tão interessante na sua avaliação como historiadora e que a gente não comenta a questão do escravo em Petrópolis? A que você alega isso, ao fato da gente nunca discutir essa questão? A questão da escravidão em Petrópolis é que, na verdade, a fundação da cidade ela se deu muito tardia, realmente. A escravidão em Petrópolis ela foi muito perto da abolição. Os movimentos abolicionistas eles já estavam acontecendo, mas a escravidão, de fato, aconteceu aqui. Né? A gente tem os anúncios de fuga nos jornais que comprovam isso. A gente tem, inclusive, a Igreja do Rosário, que é uma igreja construída por escravos no centro da cidade. Então, é uma história que é pouco falada, né? Que é pouco comentada sobre a nossa cidade. E a minha pesquisa de monografia foi sobre esses anúncios de fuga que comprovavam essa presença de escravos na cidade. E aí eu fiz uma pesquisa, fiz um levantamento sobre a quantidade, que, na verdade, em comparativo com outras cidades do estado do Rio de Janeiro, são poucos, né? Eram poucos escravos, mas existiam e contribuíram para a nossa construção, junto com os imigrantes, mas que realmente os imigrantes eles são bem mais abordados na nossa história, né? A gente fala muito dos alemães, dos japoneses, mas os escravos eles acabam sendo um pouco mais escondidos, né, na nossa história, na nossa narrativa. Mas eles existiram e são importantes, né, para a nossa construção. Enquanto cidade de Petrópolis. Eu tenho o prazer de conviver com você, talvez o nosso telespectador não saiba. Você faz parte da minha equipe na X da Questão Produções, com alguns dos projetos na área de educação, e você é tutora educacional do meu filho. E aí, por conta disso, muitas das vezes,
eu tenho a dádiva de aprender muita coisa, historicamente falando, com você. Além de você ser, para mim, uma pessoa muito cara, muito importante. Mas, além disso, eu aprendi, porque você comentou comigo um dia, sobre essa questão da igreja, das duas igrejas católicas no centro histórico de Petrópolis. A gente vai chegar para falar lá para frente da questão da escravidão e o foco principal desse programa. Mas eu acho que, como a gente está em Petrópolis, como a gente está falando do fato de que não estudamos e não entendemos corretamente o papel do negro escravo em Petrópolis, queria que você explicasse historicamente essa sensação cotidiana que nós, petropolitanos, temos. Que quando a gente chega no centro da cidade, é como se houvesse uma linha imaginária. E que essa linha imaginária dividisse a ala dos ricos e a ala dos pobres. E você me disse que antigamente, lá no final do século XIX, não era ricos e pobres, era diferente. Conta para mim novamente, porque é sempre um prazer ouvir, e para o nosso telespectador de casa. Atualmente, o centro da cidade ele é visivelmente dividido, né? O turista ele não passa do Museu Imperial para o lado da Paulo Barbosa, né? A gente que é petropolitano já está acostumado com essa rotina, não é? O petropolitano, se ele precisa fazer alguma coisa no centro da cidade, ele tem os bancos, os mercados, os pontos de ônibus, todos da Paulo Barbosa até ali a Igreja do Rosário. Enquanto o turista, ele necessariamente não precisa passar para aquele lado. Ele vai até o Museu Imperial e ele tem o Obelisco, a Casa do Santos Dumont, o Palácio Quitandim, o Palácio de Cristal, todos do outro lado. Então, essa divisão ela fica muito clara, enquanto a 16 de março também, que é uma rua que é mais cara, né, que tem as lojas mais caras, também ficam para o lado de lá. Então, essa divisão ela é bem notória. Enquanto que no século XIX, essa divisão também se dava por conta dos escravos, já que a catedral fica de um lado e a Igreja do Rosário fica do outro. Então, os escravos iam até a Igreja do Rosário e os homens livres, brancos, né, a família imperial e todos aqueles da nobreza iam até a Catedral São Pedro de Alcântara, né? Isso no século XIX parece que era mais claro, né? A gente consegue imaginar isso e foi se construindo até hoje, a gente consegue perceber. Só que o petropolitano, e quando eu falo isso nas minhas aulas, né, os alunos ficam muito impactados, a gente não tem essa percepção assim tão clara, né? O petropolitano ele não para pensar nisso no cotidiano, né? Se ninguém fala, parece que a gente vai vivendo os nossos dias e tá tudo bem. A gente sabe, mas não para pensar em como isso se deu. É como se fosse natural, mas não é natural. Em algum momento isso foi construído, né? Maravilha. Achei muito importante a gente fazer um embasamento desse nosso papo, né? Para a gente começar a pensar na questão da escravidão propriamente dita, porque o final da nossa conversa chega com o trabalhador de hoje, né? Por isso, o trabalhador de hoje que ainda é de alguma forma escravizado. Só que quando nós estávamos conversando e eu estava tentando entender um pouco mais o contexto desse bate-papo que a gente ia propor, uma das coisas que você me falou é que o processo de escravidão ele não era necessariamente uma questão de ordem racial. Antes do que a gente entende como escravidão no Brasil, já havia escravidão em vários outros lugares e era uma escravidão mais racional. É isso? Queria que você me explicasse um pouquinho dessa escravidão antes dela ser uma questão de negros e brancos. Isso. A escravidão, ela é muito antiga, né? Se você estuda a história antiga, você estuda os povos antigos, Grécia, Roma, você vê que a escravidão ela é inerente ao ser humano. No entanto, a escravidão por dívida, a escravidão por guerra. Já a escravidão racial, ela é uma questão muito atípica. Ela surge por uma questão justamente de teorias, de preconceito, né? A questão de raça. Ela surge por teorias de uma questão até mesmo do darwinismo social, que vai surgir no século XIX.
que vai colocar o negro como um ser inferior, ela se justifica socialmente, com teorias que embasam essa escravidão. No entanto, é importante ressaltar que ela surge como uma justificativa também econômica. A escravidão ela não surge e também não é abolida como uma questão simplesmente por escravidão, para escravizar alguém. Ela surge para ser economicamente sustentada. Ela surge para que seja benéfica em algum momento e também é abolida para ser benéfica em um momento. Como assim? Quando ela é abolida porque ela precisa ser abolida para sustentar um mercado. Quando a escravidão ela é abolida é porque surge a Revolução Industrial, então precisa-se de mercado consumidor. Então o negro ele deixa de ser escravizado para que ele passe a ser alguém que vai comprar, alguém que vai ser alguém que vai ser um mercado consumidor, mesmo que com um salário mínimo. Ele deixa de ser alguém que vai ser sustentado para se sustentar, vai sustentar a sua própria senzala. Fiquei travada, mas foi porque fiquei assustada, não foi por causa da internet. E aí, nesse contexto, a gente consegue entender o seguinte, que todas essas nossas transformações, e se a gente disser que tem que comemorar a abolição da escravatura, na verdade, a gente já não precisa comemorar tanto, porque, mais uma vez, se eu estiver equivocada, me corrija, a gente está falando que a abolição da escravatura foi um projeto pensado em prol do capitalismo. Em prol do capitalismo, exatamente. Quando a Revolução Industrial ela surge na Inglaterra, e até no próprio Brasil, a gente sabe que a abolição acontece por pressão da Inglaterra também, né? Principalmente por pressão da Inglaterra, é para sustentar um mercado capitalista. Porque um ser escravizado, ele não consome, ele não compra. Então, quando você tem ele como consumidor, é bem mais benéfico para o capitalismo. Tá. Vamos fazer duas distinções, e aí, como eu estou com uma historiadora, me sinto muito tranquila em te perguntar. Queria que você me explicasse um pouquinho melhor o que Darwin tem a ver com o fato de dizer que o preto é incapaz, e aí por isso ele podia ser escravizado. E depois queria que a gente exemplificasse, explicasse um pouquinho para quem não entende direito, não sabe historicamente o que significa, mas que fica falando por aí o que é o capitalismo. Então vamos uma coisa de cada vez. Ah, sim, com certeza. A questão do Darwin, eu gosto muito de fazer esse paralelo, né? Porque a gente fala sobre o final do século XIX como se fosse muito longe. Só que na verdade não é, porque as teorias do darwinismo social, elas surgem no final do século XIX. E aí eu até indico alguns historiadores que falam sobre isso, como a Lilian Schwartz, se alguém quiser pesquisar, né, sobre esse darwinismo social. O Darwin ele fala sobre a evolução das espécies. E o darwinismo social, então, ele surge nesse pensamento do século XIX, afirmando que brancos, então, são mais evoluídos e negros são mais inferiores, são menos evoluídos. De acordo com isso, brancos se sentem num direito de missão civilizadora escravizando negros. Então, a escravidão ela não é algo ruim para o século XIX, ela é uma missão, ela se justifica em cima de teorias. Porque é o que eu sempre falo, né? Eu sempre afirmo isso para os meus alunos, não basta a gente saber que houve escravidão, a gente precisa pensar como que ela se sustentou durante tantos anos, porque nada no mundo acontece simplesmente por acontecer, acontece na cabeça das pessoas, se justifica e é realmente algo real. As pessoas se sentem confortáveis em fazer aquilo. E a escravidão foi assim, né? Ela era uma teoria confortável para aquele povo, para aquela sociedade, e realmente ela era realmente algo palpável, algo que dava para você sustentar, com as teorias do século XIX, que vão cair só na metade do século XX, essas teorias de que o negro é inferior. Só que a metade do século XX, como a gente conversou ontem, é a geração dos nossos avós, dos nossos pais. Então, o racismo que a gente vê hoje, que ainda existe, não dá para dizer que não existe o racismo, é algo que ainda está enraizado na sociedade porque as gerações vão passando, não é? E dessa forma o darwinismo ele foi se construindo.
Agora, a questão do capitalismo... Posso só fazer mais um adendo? Pode. Então, nosso telespectador lá de casa, na maior parte das vezes, ele não sabe como é que é a construção de um processo de elaboração de uma pauta, como a nossa de hoje, o nosso bate-papo. Às vezes é muito simples, porque são questões de ordem mecânica, né? A legislação e tal, não sei o quê. Outras vezes eu preciso estudar um pouco, me aprofundar um pouco mais, para fazer com que o conhecimento científico que está vindo de você seja transmitido da forma mais interessante ou mais formatada dentro do que a gente pretende no programa Trabalhador em Foco. É por isso que você, na sua fala, comentou que ontem nós conversamos para eu poder pensar um pouquinho no que a gente ia apresentar para o telespectador nesse programa que a gente estava gravando. E uma coisa que me chamou muito a atenção no que você falou ontem na nossa conversa informal e que depois eu fiquei até matutando na minha cabeça é que a escravidão, ou seja, essa teoria de que brancos eram superiores a negros, né? Ela era uma questão de ordem científica. Isso significa dizer, e hoje você disse que as pessoas daquela época, quando a escravidão ocorria, elas se sentiam confortáveis. Então, assim, e confortável é um termo que eu gosto bastante. Quando a gente pensa que a gente está falando que no século XIX as pessoas acreditavam na ciência e que elas estavam confortáveis com aquela coisa, a gente pode dizer que talvez se nós, ou seja, você, historiadora, e eu, jornalista, estivéssemos lá nos idos da escravidão, talvez nós pudéssemos vir também a nos pautar no que a ciência dizia daquela época? É bem difícil dizer isso, né? É uma coisa que dói. Mas as teorias científicas do século XIX realmente afirmavam isso. As mais modernas afirmavam isso. Os médicos, se a gente pegar para ler as teorias da medicina do século XIX, elas eram bem cruéis nesse sentido. Então, realmente, a ciência do século XIX se afirmava isso. E nós fôssemos pessoas que nos pautássemos na ciência do século XIX, também seríamos pessoas que acreditaríamos que o negro é inferior. Ótimo. Eu pontuo isso porque o espaço de fala sobre negros, sobre a escravidão, também não é um espaço de fala meu, né? Sou eu, mulher, branca, universitária, loura, tô longe de ser, em via de regra, meu espaço de fala. Mas a gente também comentou sobre o fato que se brancos não ocupassem o seu espaço de fala para falar que negros e brancos são iguais, talvez a gente ainda tivesse resquício desse pensamento lá do século XIX. Porque, afinal de contas, os brancos eram superiores e brancos vêm aí tentando mostrar que aquela teoria científica estava errada desde então. A questão é a seguinte, havia uma escravidão, então, que era pautada na razão, que era pautada na ciência, é isso? Exatamente. A escravidão ela se justificava justamente pela razão e por essa missão civilizadora, na verdade, com um fundo de, né, como eu disse, do capitalismo, de ascensão do capitalismo, ela tinha uma missão, mas ela se justificava justamente pelas questões de ciência da época, né? Certo. E aí, ok, vamos acabar com a escravidão. E aí você falou muito bem que isso se deu por conta da questão do capitalismo. E aí sim, Maria, por gentileza, continua teu raciocínio e explica pra gente, para quem não entende, o que de fato é o capitalismo em linhas gerais. O capitalismo, na verdade, quando surge a Revolução Industrial, a forma de mercado ela vai mudar no mundo, né? Assim, falando de uma forma bem resumida, né? Sim. A forma de consumir, a forma de se vender, a forma de comprar, de se relacionar com o mercado vai mudar. Então, quando você começa a produzir muito, o seu problema já não é mais o como se alimentar. O seu problema é como você vender o que você está produzindo. Então, você precisa de mercado consumidor, você precisa de pessoas que vão comprar, de países que vão comprar o que você está produzindo. Então, principalmente a Inglaterra, que vai ser onde vai surgir a Revolução Industrial, vai se preocupar em ter um mercado consumidor e vai ser a principal potência preocupada com a abolição da escravidão para que se tenha mais mercado consumidor.
E aí, nesse sentido, vai pressionar os países para que a abolição aconteça, que nesse sentido seriam mais pessoas consumindo. E aí, lógico, né, a abolição acontece em vários países, o Brasil, um dos últimos a abolir a escravidão, e como a gente sabe, uma abolição tardia e mal resolvida, justamente por questões financeiras, porque o escravo, ele era um produto, né? O escravo, ele não era considerado uma pessoa, então ele era posse de alguém. Então, o grande problema em abolir a escravidão no Brasil é que o império teria que restituir esse valor do senhor, né? Que teria que tem esse escravo, e o império não teria esse dinheiro todo para pagar todos os donos de escravos. Então, essa abolição foi rendendo durante tanto tempo até se ver como faria. Até que chega o dia 13 de maio de 1888 e a princesa Isabel assina a Lei Áurea, mas, como a gente sabe, sem nenhum respaldo para que esses escravos consigam ter uma liberdade considerável, né? Uma liberdade sem miséria, né? Falando mais abertamente. Falando de forma extremamente clara, é como se eu estiver equivocada novamente, me corrija, assinou-se um documento, que era uma lei, que, claro, se fazia necessária a instância oficial da documentação, mas como tantas outras leis que até hoje são assinadas e não colam. É um pouco disso, Maria? Na verdade, a Lei Áurea ela foi assinada, mas ela não foi uma lei que tinha dentro dela mesmo as próprias, como eu posso dizer, as próprias linhas que dissessem o que deveria ser feito. As campanhas abolicionistas que tinham na época, elas pediam que os escravos tivessem algumas coisas que pudessem mantê-los como pessoas dignas na sociedade. Certo. No entanto, a Lei Áurea ela foi assinada sem esses meandros, sem esses detalhes. Ela simplesmente foi uma lei que libertava os escravos. E, lógico, libertar os escravos era o que se esperava, mas não apenas isso. Então, foi realmente uma lei assinada, mas não como se esperava, né? A gente, inclusive, no mestrado, a minha pesquisa fala justamente sobre essa decepção dos abolicionistas, né? Os intelectuais da época que pediam a abolição e se frustraram, né, diante da lei que foi assinada, que realmente não dava esse respaldo aos escravos, que vai dar esse respaldo, na verdade, aos imigrantes. Tudo isso, ressalto ainda, né, que por conta também dessas teorias da época que colocavam o negro ainda como inferior, que a gente não pode esquecer que ele era visto como um ser inferior diante da ciência do século XIX. Onde a gente consegue historicamente ver essa questão? Eu sei que na literatura a gente consegue entender isso, não é? Na literatura da época dá para claramente perceber que o escravo era considerado inferior em suas múltiplas questões. Menos Isso. na questão de ordem física, né? Porque senão ele não era escravo para trabalhar. Então tem uma questão, é uma questão de intelectualidade que a gente está falando? É uma questão de intelectualidade. Na verdade, ele era o escravo, o negro, ele era bom para o trabalho braçal, mas ele não era bom para pensar, para o serviço intelectual. Ele era comparado ao animal, porque, segundo as teorias evolucionistas, ele é comparado ao animal. Então, a gente vê isso nas obras do século XIX, como o Cortiço, como o Mulato, as obras do Aloysio Azevedo. Na obra que eu trabalho no meu mestrado, que é O Bom Crioulo, né, do Adolfo Caminha. E tem um livro aqui que eu separei para mostrar também, que é do professor Adrielino Campos, que é do Quilombo à Favela, que é muito bom, que é um professor da UFRJ. Esse livro é maravilhoso, que fala também sobre como o escravo ele saiu, né, da senzala e construiu as favelas, né, justamente por conta dessa falta de possibilidades que a Lei Áurea deixou de garantir, né? Maravilha. Maria, a gente está chegando nos minutos finais do programa, assim, 2 minutinhos. A gente não vai conseguir falar sobre o fato desse negro
escravo ser o reflexo na sociedade e no final das contas, mas eu queria que você finalizasse com uma questão de ordem histórica, acho que ainda. O 13 de maio, por mais que tenha sido a data da assinatura da Lei Áurea, não é considerada a data em que o homem e a mulher preta se sentem respeitados, homenageados, ou uma data em que essa liberdade pode ser comemorada. Queria que você me explicasse por quê, para finalizar, e afinal de contas, que dia que a gente, então, deve entender historicamente e em data sazonal e comemorativa como uma data que a gente pode lembrar por tudo que os negros passaram, pretos passaram, não gosto do termo negro, por tudo que os pretos passaram para chegar nesse momento da sociedade. O 13 de maio ele não é uma data comemorativa justamente por todas as coisas que a lei deixou de fazer, né? Então, o 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, que representa a data comemorativa de Zumbi. Então, para o movimento negro, pelo que eu estudei, porque, né, como a gente começou o programa falando, não é o nosso lugar de fala, mas é muito importante que pessoas brancas como nós estudem para não cometer os erros que um dia já foram cometidos. Claro. Então, o 20 de novembro, ele é realmente um dia da consciência negra, então essa data é comemorada, porque é importante ressaltar que até a assinatura da Lei Áurea, vários movimentos abolicionistas aconteceram. Várias rebeliões, só na Bahia foram mais de 30 rebeliões antes da assinatura, então foi muita luta por parte dos negros para que essa lei fosse assinada. Então não foi uma concessão de uma mulher branca, foi um movimento de muita resistência e de muita luta, e justamente por isso o dia 13 de maio não representaria tudo que esses pretos, né? Tudo que esses pretos lutaram para conseguir. Então novembro representa melhor. Agora, em maio, a gente, entre aspas, comemora ou reflete sobre todas as mazelas que a escravidão causou na nossa sociedade e ainda causa. Principalmente, né, como a gente está falando sobre um programa de trabalhador em foco, principalmente na servidão e no trabalho. Maravilha, Maria. Muitíssimo agradecida por tudo que você compartilhou de conhecimento comigo e, consequentemente, com o nosso telespectador de casa. Com certeza, vou apertar você para a gente continuar esse bate-papo, para poder chegar, para sair do quilombo e chegar na favela, que é o livro que você mostrou, para a gente conseguir entender o porquê que a gente ainda olha essa sociedade e a gente ainda percebe que ela é segmentada em cor de pele, coisa que, pelo menos para mim, é muito da estranha. Tá bom? Obrigada de verdade, foi um prazer. Um beijo. Beijo grande. Um beijo para você que ficou com a gente. Espero que você tenha aprendido algumas coisas legais e a gente volta em breve com um novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá.